Boa noite a todos aqui presentes, também a quem nos acompanha pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, aqui no nosso querido lar, Maria de Nazaré. Nós estamos aqui, alguns pela primeira vez, outros já vêm há mais tempo, porque nós gostamos de estar aqui. Por alguma razão viemos e sempre retornamos, porque nos faz bem. E aquilo que nos faz bem é o que nós procuramos nessa nossa vida. O mundo é tua tela. Teu pensamento é o artista. Essa é a última frase da mensagem 47 do livro Sementes de Esperança, escrita por Wander Cardoso Campolina e ditado pelo espírito de Inácio de Antioquia. O mundo é a tua tela, o teu pensamento é o artista. O que nós podemos deduzir disso? Um trecho da mensagem diz assim: arquiteto de todas as tuas ações e projetista de teus pensamentos, teu campo mental segue impulso do espírito e plasma, através de poderosa força do pensamento, os anseios que trazes nas fibras mais profundas dos teus desejos. Então, as nossas ações são o resultado do nosso pensamento. Nós sentimos, nós pensamos, refletimos, planejamos e colocamos em ação. Por isso diz aqui que o mundo é a tela, o teu pensamento é o artista. Maravilha, né? Nós podemos pintar este mundo da forma que nós queremos, simplesmente pela força do nosso pensamento. O pintar não é pegar o pincel e pintar com uma tinta. É pintar a nossa vida, fazer da nossa vida que vale a pena, fazer coisas boas, praticar boas ações. E para conseguirmos isso, nós temos que ter bons pensamentos, bons sentimentos. Então a ação é o resultado de tudo aquilo que nós desejamos. Nós desejamos, planejamos e praticamos. Não é o fim de um processo, mas é um resultado. O que nós fazemos aqui no final da palestra de hoje, depois do passe, aquela prece final que nós chamamos de irradiação. Quando nós pedimos para colocar em nossa tela mental uma pessoa que nós queremos auxiliar, porque nós aqui, enquanto trabalhamos, estamos ouvindo os ensinamentos de Jesus. A espiritualidade mentora desta casa, nossos anjos de guarda, estão todos aqui. E em conjunto, nós estamos criando. Como nós estamos falando, pensando no bem, nos ensinamentos do Mestre, o que nós criamos aqui também são coisas boas. As energias positivas, aqueles fluidos que nós recebemos. Nós que estamos aqui, estamos recebendo diretamente da espiritualidade. E no final do momento da irradiação, nós colocamos em nossa tela mental a pessoa ou as pessoas que nós queremos ajudar. No nosso pensamento, nós vimos até a imagem da pessoa. Aí nós estamos pintando essa pessoa em nosso pensamento e enviando a ela esse nosso desejo do bem para ela.
Queremos dividir com ela tudo de bom que recebemos. Todo o bem que aqui nós recebemos, queremos dividir com essas pessoas que queremos ajudar. Não importa a distância que eles estiverem. Pode ser perto, pode ser na nossa família, pode ser muito distante. O nosso pensamento voa em questão de segundos. Até para outros países, né? Nós somos rápidos no pensar. E a espiritualidade se comunica pelo pensamento. Então nós podemos enviar todas essas energias também pelo nosso pensamento. Acreditamos que todos naquele momento conseguem fazer isso. Então nós estamos trabalhando pelo nosso bem. Nós viemos aqui porque queremos estar aqui. Nós aprendemos muito e auxiliamos o outro. Então a força do nosso pensamento pode mudar a nossa vida. Nós só precisamos aprender a trabalhar esse nosso pensamento, que é tão importante. Fazer com que ele se torne um bom pensamento, pensamento positivo, desejando coisas boas para nós e para todos. Aí nós estamos começando a modificar a nossa vida. O mundo é tua tela, é uma tela, teu pensamento é o artista. Então nós temos condições de modificar a nossa realidade. Se nós ficarmos presos nas coisas mais difíceis, reclamando, culpando o Pai porque coisa ruim nos aconteceu. Por que eu mereço isso, Pai? Porque eu sofro tanto se os outros são tão felizes? Quem de nós sabe o que o outro está sentindo? Cada um sabe o que sente em si. Agora, o que o outro está sentindo, nós podemos até ver. Uma pessoa doente, estar com dores, mas o sentimento dela nós não sabemos. Porque apesar de estar doente com dores, ela pode ter bom pensamento, que a dor para ela é menor do que aquela que nós imaginamos. Nós precisamos confiar em nós, ter fé no amparo divino e procurar mudar a nossa forma de ver este mundo em que vivemos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, tem como título Bem-aventurados os puros de coração. Aí no item 5 e 7 fala sobre pecado por pensamento e adultério. Ora, nós falamos até agora para ter bons pensamentos. Nós podemos fazer grandes coisas, mas podemos também pecar pelo pensamento? Podemos sim, né? Aí um trechinho do item diz assim, ó: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Isso é uma coisa séria, né? Lá na antiguidade era mais sério ainda. E aí, nós lembramos dos 10 mandamentos trazidos por Moisés. Então ele trouxe os 10 mandamentos lá: não fazer, não tomar o nome de Deus em vão, descansar no 7º dia, honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério. Era um dos mandamentos de Moisés. Aí Jesus veio e resumiu esses 10 mandamentos e disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E amar ao próximo como a ti mesmo. Porque quem ama o próximo, que ama a si também,
ele não vai cometer nenhum daqueles 10 mandamentos de Moisés. Então é uma outra fase. É uma outra fase. Pensar no amor. Daí tudo se resume nisso. Quando nós aprendermos a viver nesse amor. Só que Jesus, quando ele fala aqui, pecado por pensamento e adultério, no Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que nós devemos interpretar a palavra adultério não na sua concepção como nós temos o hábito, mas de uma forma mais ampla. O adultério também pode ser adulterar. O que nós podemos adulterar, então, que seja pecado? Quando nós adulterarmos a lei divina, a lei de Deus. Se estivermos vivendo contrário à lei de Deus, nós estamos adulterando a lei de Deus. E não mais usar essa palavra adultério, adulteração, simplesmente para o ato de infidelidade. Então a doutrina espírita vem nos esclarecer isso. E daí a gente compreende mais fácil como nós podemos, pelo pensamento, cometer um pecado. Se nós desejarmos o mal para o nosso irmão, nós estamos agindo contrários à lei do amor, ensinada por Jesus. Então Jesus ampliou o significado. Nós lembramos das 3 revelações, então, né? Moisés, Jesus, que trouxe a lei do amor, e depois veio a doutrina espírita, como consolador prometido por Jesus, quando ele se despediu lá dos discípulos, que ele disse que ia pedir ao Pai que mandasse um novo consolador, que ia ficar com vocês por toda a eternidade, ia repetir, ia lembrar do que eu falei, que havia sido esquecido. Nós entendemos então como sendo a doutrina espírita, porque ela traz os ensinamentos codificados por Kardec, mas ditados pelos espíritos. E a doutrina vem nos mostrar de uma forma bem simples como compreender os ensinamentos de Jesus. Porque se nós pegarmos o Evangelho e começarmos a ler aquelas parábolas, aqueles ensinamentos escritos pelos 4 evangelistas, João, Marcos, Lucas e Mateus, porque eles escreveram o que Jesus disse e eles ouviram e como Jesus viveu. Os 4 que escreveram o Evangelho de Jesus. Se nós pegarmos um trecho do Evangelho, uma parábola, talvez seja de difícil compreensão. Mas quando nós pegarmos as explicações da doutrina espírita sobre aquela parábola, daí a gente compreende a lógica que tem a doutrina espírita e a lógica que tem o Evangelho de Jesus. Porque ele nos traça, ele nos mostra um caminho, a forma que nós temos de seguir para nos aproximarmos do reino de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, para chegar numa evolução e nos aproximarmos do reino de Deus, que é o mundo mais feliz, nós temos que seguir o caminho ensinado por Jesus. Daí a gente pensa, mas isso é muito difícil, viver a lei do amor. É difícil, mas se fosse muito fácil também, que benefício teríamos, né? É difícil porque a gente não está habituado a isso. Aí se a gente pensa, mas eu não sabia disso, que tinha que ser assim, eu agi completamente diferente até agora. Não importa. O que importa é o que nós fizermos daqui para frente.
Nós queremos melhorar. Nós estamos aqui, cada um querendo achar o melhor para si. Cada um vai fazer a sua própria evolução espiritual. Se não fez antes, vamos começar agora. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Vamos começar a fazer sempre o melhor. Então, neste capítulo, o item 6 diz assim, a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Quando nós temos o coração puro é porque nós já nos transformamos em pessoas de bem, em seres humanos de bem. Já desejamos o bem para todos, aí nós não pensamos mais em praticar o mal. O bem se torna uma constante em nossa vida. Aí nós começamos a viver cada vez melhor, nos preparando para uma vida futura, trilhando o caminho que Jesus ensinou e nos aproximamos então cada vez mais do reino prometido por Ele. Foi isso que Jesus quis dizer condenando o pecado mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Então nós não podemos pensar mal, nós temos que parar com os julgamentos, pensar que uma pessoa está agindo mal. Como é que nós agimos em relação a isso, né? Então, se nós quisermos agir corretamente, Jesus deu a fórmula também. Você está fazendo ao outro tudo aquilo que gostaria que o outro vos fizesse? Se nós não estamos fazendo isso ainda, então nós temos que começar a mudar mesmo. Porque nós só podemos exigir do outro aquilo que nós temos capacidade de dar. Se nós pensamos mal da pessoa, se nós fizermos o mal para a pessoa, nós estamos dando a essa pessoa o mesmo direito de fazer isso conosco. E nós não queremos que alguém nos machuque com palavras, com ações. Nós não queremos isso. Então também não podemos fazer. É um direito que o outro tem. Agir da mesma forma que nós agimos com ele. E a gente às vezes precisa parar e pensar, né? É importante pensar. Nós temos que pensar aqui, como diz Paulo num texto que está no livro Pão Nosso, que é de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Um texto que está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha só, verdade, honestidade, justiça, pureza, amor, é nisso que nós temos que pensar, se nós quisermos viver melhor, né? Então Paulo nos incentiva a ter bons pensamentos. É fácil? Não é, né? A gente tem que se policiar muito. Aí entra aquele vigiar e orar. Nós temos que vigiar o nosso pensamento e pedir ao Pai que nos dê condições de fazer as mudanças necessárias naquilo que nós sentimos, naquilo que nós pensamos, para desenhar um mundo melhor para nós, para desenhar, para colorir um mundo, uma vida mais feliz para nós, ainda nessa existência. Diz a mensagem ainda que todas as obras humanas é o que resulta do pensamento da criatura. O mal e o bem, o feio e o belo, antes de existir, viveram na mente de quem os produziu, no movimento incessante da vida. São os nossos pensamentos, fica girando. E antes de uma coisa acontecer, alguém planejou, alguém fez. Que sentimentos nós carregamos? É isso que nós temos que aprender. O que pensar em relação ao outro? Nós desejamos o bem para o outro? Automaticamente nós estaremos fazendo o bem para nós mesmos.
Aí um menino chamado Zeca, um deles chegou em casa muito revoltado. Entrou batendo a porta, pisando fundo, com força no chão, gritando. Aí o pai chegou perto dele. O que houve, meu filho? Ah, pai, eu tô com muita raiva hoje. O Juca não deveria ter feito isso comigo. Era o melhor amigo dele. Ele não poderia ter feito isso. Desejo tudo de ruim para ele. Que tudo de ruim aconteça para ele. Aí o pai, já um pouco mais sábio do que o menino, né? Vem cá, filho, vamos ver uma coisa. Foi com ele no rancho, pegou um saco de carvão, levou o menino lá fora, abriu o saco de carvão e disse para ele: olha aquele varal ali com aquela roupa limpa. Tem uma camisa bem branquinha ali, ó. Pega cada pedaço de carvão e joga na camisa. Cada carvão que você jogar, deseja o mal para o seu amigo. Cada vez, joga e diz tudo que tu sente a respeito dele. E o menino ficou ali um tempão, porque o saco era grande, ele era pequeno, e jogou tudo. Aí o pai observando, quando ele terminou, veio lá. E aí, filho, tá se sentindo melhor? Ai, eu tô, pai, agora eu tô feliz. Tudo de ruim aconteceu para ele. Olha só quantos pedaços de carvão eu acertei naquela camisa. O pai olhou, tinha umas manchinhas pretas assim. Aí, tá bom, filho, então vem cá. Vem comigo. Levou o menino lá para o quarto, onde tinha um espelho grande. Olha para o espelho. Ele levou um susto, é claro, né? Só se viu o branco dos dentes, porque ele estava todo sujo de carvão. O pai não precisou dizer nada. Ele olhou para o pai e disse: já sei, pai. Eu vou tomar um banho e depois eu vou lavar a camisa. Esse tomar um banho e lavar a camisa é o mesmo que nós podemos dizer: eu vou limpar meus pensamentos. Eu vou tirar esses pensamentos ruins que eu tenho em relação a alguém. É o banho. E o lavar a camisa, o menino quis dizer que foi lá, depois de tomar um banho, ele ia lá conversar com seu amigo Juca, pedir desculpa pelos desaforos e fazer as pazes com o seu amigo. Então nós vamos tomar um banho, lavar os nossos pensamentos e vamos acertar nossas desavenças, nossos pensamentos, nossos desejos de coisas ruins. Vamos tirar isso do nosso peito, lavar essa camisa, para que não reste nenhuma sujeirinha do carvão ali. Aí nós estaremos nos melhorando, nos purificando, nos transformando mais uma vez em seres humanos melhores. Assim, queridos irmãos, não vamos deixar que maus pensamentos tomem conta de nós. Como é ruim quando a gente fica sentindo raiva ou sentindo algum desejo do mal para alguém. A gente carrega isso no peito, aquilo vai ficando e vai incomodando, tanto tempo até nós termos coragem de resolver isso. Quanto mais tempo nós demorarmos para tirar esses sentimentos, esses pensamentos, nós é que vamos estar sofrendo e nos sujando com aquele saco de carvão. Então nós temos que pensar melhor, mudar a nossa forma de pensar. Fala a mensagem ainda, aquela do livro Pão Nosso, que renovar pensamentos não é fácil quanto parece. É necessária muita capacidade de renúncia. Nós temos que desistir daqueles maus hábitos que nós temos. Nós temos que renunciar aos nossos desejos menos dignos. Nós temos que desistir de algumas coisas para renovar o nosso pensamento. E nós só vamos conseguir isso com um grande esforço mental. Não é de um dia para outro. Não, a partir de agora, meu pensamento vai ser só bom. A gente está se enganando a si próprio. Porque a gente sabe que isso é demorado.
Mas nós temos que começar em algum momento. Então agora, esse momento é o nosso momento. Nosso e todos nós aqui. Nós estamos todos juntos. Senão nós não estaríamos aqui nesse instante. Por alguma razão nós estamos aqui reunidos. Então nós todos temos que começar a mudar. Porque eu acredito que cada um de nós tem o desejo de ter uma vida melhor, mais tranquila e mais feliz. Então vamos pensar no que é verdadeiro, honesto, justo, puro e amável. Esses vão ser os nossos pensamentos. Aí sim, estaremos fazendo a nossa mudança. Vamos encher nosso coração de coisas boas, bons sentimentos. Vamos desejar o bem para o outro. O maior beneficiado somos nós mesmos. Nós já aprendemos isso. Mas como a doutrina espírita veio explicar os ensinamentos de Jesus, fazer-nos lembrar dos ensinamentos de Jesus, nós também temos que repetir. Nós temos que ler uma vez o Evangelho, depois de um tempo tem que ler de novo, e aqui nós falamos uma vez e falamos de novo. Não é pela vontade de repetir, é que nós precisamos sempre lembrar e ser lembrados de como fazer para modificar a nossa vida. E vamos pensar com tudo o que tem valor e colorir tudo. Deixar tudo muito bonito à nossa volta, com as cores do amor, que é o que importa. É a coisa mais linda que existe. Ver as pessoas amando-se uns aos outros. Que tenhamos coragem de fazer essa mudança. E que o Pai abençoe a cada um de nós nesse instante. Porque todos nós estamos merecendo neste momento uma bênção especial do Pai. Porque tivemos a coragem de vir aqui e continuar aprendendo. Que assim seja.